Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A inclusão de novos ônibus elétricos transportando passageiros na cidade de São Paulo é só uma promessa ainda, anunciada ainda em julho de 2021, de forma oficial no plano de metas que trazia a estimativa de que até o fim de 2024, em torno de 2,6 mil ônibus movidos a eletricidade estariam circulando na cidade. Nesta segunda-feira, dia 14 de agosto, dia de combate à poluição, nenhum dos novos ônibus está circulando. O site Diário do Transporte questionou a SP-Trans, gerenciadora do sistema, sobre previsões, mas não há nenhuma. Os problemas moram principalmente na falta de infraestrutura das garagens e nos contratos, pontos que ainda estão passando por ajustes, de acordo com a SP-Trans por meio de nota. A SP-Trans informa que estão sendo realizadas os ajustes contratuais e de infraestrutura nas garagens, necessários para receber a nova tecnologia. Só existem em circulação 18 unidades movidas com bateria, todas fabricadas até 2019. A frota total da cidade é mais de 13 mil ônibus. Em fábricas como na Eletra, de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, já há diversos ônibus elétricos e prontos e alguns já estão sendo entregues às viações, mas nada ainda de transportarem passageiros. O especialista Fernando Fleury, representante da Associação Nacional de Transportes Públicos e da Fundação Getúlio Vargas, destaca que estes são dois pontos fundamentais que ainda não foram resolvidos ainda: a infraestrutura e como a conta vai ser paga. Os ônibus elétricos custam até 3 milhões de reais cada, o triplo do preço de um a diesel. Além disso, garagens de eventualmente terminais precisam ter pontos de recarga das baterias e uma ligação especial à rede elétrica. Obras que necessitam de altos investimentos, adequações e tempo. Durante o Seminário Nacional da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, realizados nos dias 8 e 9 de agosto em Brasília, Fernando Fleury explicou os conceitos básicos que estão norteando um estudo realizado pela entidade quanto aos custos para a implantação dos ônibus elétricos nas cidades brasileiras. Segundo ele, a ANTP está produzindo uma planilha que vai traçar valores médios e referências para servir de base às prefeituras, estados e empresas. Fleury alertou no painel sobre o tema que, além da questão das linhas de crédito para a compra de veículos, há uma preocupação do setor com a manutenção dos equipamentos. Dependendo do tamanho da frota, o consumo elétrico corresponde à demanda doméstica de um bairro pequeno na cidade de São Paulo. Ele disse o seguinte, abre aspas, essa transição requer uma mudança radical em investimentos, em como vamos operar e como vamos produzir, fecha aspas. Em sua participação, Fleury mencionou o que seria o maior desafio hoje para orientar o novo sistema de transporte urbano: a falta de uma referência de custos de operação. Ele ressaltou ainda o seguinte, abre aspas, nosso grande desafio é saber o quanto custa introduzir veículos elétricos em município ou região metropolitana, fecha aspas. O estudioso destacou que, embora a descarbonização atenda às necessidades climáticas, há um investimento maior em relação aos veículos comuns de hoje, com o uso de diesel. Uma bateria consegue suportar uma distância de 250 km, em média. Ele calcula, mas a demanda de passageiros não termina, ainda que o ônibus precise para algum tempo para recarregar. Por isso, dependendo de como é a reserva da empresa, ela precisa reservar 30% da frota só para suprir veículos que estão sem recarga naquele momento, observou o representante da ANTP. Diante desse quadro, ele ressaltou a preocupação com projetos que prometem introduzir grandes volumes de ônibus elétricos em curto prazo, sem observar questões como a infraestrutura necessária e os custos básicos de operação. A Gontijo faz homenagem ao visionário Sr. Abílio Gontijo em comemoração aos seus 80 anos. Uma história de empreendedorismo e visão transformou-se em um ícone no transporte rodoviário brasileiro. Em 1943, um jovem determinado e
destemido chamado Abílio Gontijo adquiria uma modesta jardineira, inaugurado uma saga que se tornaria para parte integrante do desenvolvimento do país. Hoje a Gontijo é reverenciada como uma das maiores empresas de transporte rodoviário do Brasil, como uma reputação sólida e uma trajetória brilhante que remonta ao empreendedorismo pioneiro do Sr. Abílio Gontijo. O Sr. Abílio Gontijo, um homem de visão inigualável, reconheceu desde o princípio a importância da mobilidade para o crescimento da nação. Sob sua liderança, a Gontijo não apenas transportava passageiros, mas moldava o futuro do transporte rodoviário. Sua abordagem inovadora e foco na qualidade permitiram à empresa estabelecer padrões elevados de conforto e segurança, garantindo não apenas a eficiência das operações, mas também a satisfação dos passageiros. O legado do Sr. Abílio Gontijo transcende o âmbito empresarial. Sua trajetória inspiradora ressoa como um testemunho de perseverança e dedicação, motivando empreendedores e sonhadores a perseguirem seus objetivos com paixão e tenacidade. Sua vida é um testemunho vivo de como a determinação e a visão podem transformar um simples começo em uma jornada grandiosa. Como parte das celebrações que marcam os 80 anos da Gontijo, uma homenagem tocante e emblemática está tomando forma. Um ônibus de 2 andares, digno das mais modernas tecnologias, acabou de ser plotado com uma pintura da primeira jardineira adquirida pelo Abílio Gontijo em 1943. Nesse projeto comemorativo, as linhas que se entrelaçam, representando as estradas, são um tributo à longa e triunfante trajetória da empresa. Cada curva desse design transmite a história de sucesso e determinação que moldou a Gontijo ao longo dos anos. É impossível falar do legado de Abílio Gontijo sem expressar profunda gratidão. Seu comprometimento e sua paixão pela Gontijo e pelo transporte rodoviário brasileiro serão sempre lembrados. Seu impacto é sentido não apenas nos corredores da empresa, mas nas estradas do país que ele ajudou a construir. O Abílio Gontijo, um verdadeiro pioneiro, será eternamente uma fonte de inspiração guiando gerações futuras em direção a um futuro repleto de oportunidades, e sua visão resplandece nas estradas que a Gontijo percorre e nas vidas que toca, enraizando-se como um legado duradouro e significativo no coração do Brasil. A Gontijo chegou a divulgar nos stories da sua conta na rede social do Instagram alguns momentos da plotagem do veículo. A unidade escolhida para receber a plotagem foi a última que havia sido entregue pela Comil no último dia 3 de agosto, e o veículo teve nesta última quarta-feira, dia 16 de agosto, a sua plotagem finalizada pela equipe da empresa na garagem matriz em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em breve, o veículo deve estrear e realizar sua primeira viagem com a plotagem e primeira viagem com o veículo. Nesta quinta-feira, dia 17 de agosto, o DETRO-RJ e a Secretaria de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana, a CETRAN, autorizaram o funcionamento de 2 novas linhas de ônibus. Os coletivos irão ligar os bairros de Xerém e Santa Cruz da Serra, em Duque de Caxias, ao município de Petrópolis a partir deste sábado, dia 19 de agosto, começando a operação às 9 horas da manhã. Os passageiros contarão com ar-condicionado e terão os ônibus disponíveis nos dias úteis, com partidas das 5 horas da manhã saindo de Santa Cruz da Serra e das 6h40 da manhã de Xerém. Confira o itinerário completo na linha 154 que ligará Xerém a Petrópolis. O início no terminal de Xerém fazendo o seguinte itinerário: Estrada de Xerém, Praça Mantiqueira, Rua Doutor Sabino Arias, Rodovia Washington Luiz, Avenida Ayrton Senna, Rua General Rondon, Rua Coronel Veiga, Rua Washington Luiz, Rua do Imperador, Rua da Imperatriz, Rua Raul de Leone, Avenida Ipiranga, Avenida Coeller, Rua Roberto Silveira e Rua Padre Siqueira. No sentido inverso, o caminho é Rua Padre Siqueira, Rua 13 de Maio, Avenida Coeller, Rua Monsenhor Balessar, Rua Washington Luiz,
Rua General Rondon, Rodovia Washington Luiz, Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, Rodovia Washington Luiz, Rua Doutor Sabino Arias, Praça Mantiqueira, Estrada de Xerém e Terminal de Xerém. Agora itinerário da linha 152. Rodovia Washington Luiz, Avenida Ayrton Senna, Rua General Rondon, Rua Coronel Veiga, Rua Washington Luiz, Rua do Imperador, Rua da Imperatriz, Rua Raul de Leone, Avenida Ipiranga, Avenida Coelher, Rua Roberto Silveira e Rua Padre Siqueira. No sentido inverso, o trajeto é Rua Padre Siqueira, Rua 13 de Maio, Avenida Coelher, Rua Monsenhor Bacelar, Rua Washington Luiz, Rua General Rondon, Rodovia Washington Luiz, Terminal Rodoviário Governador Leonel Brizola, Rodovia Washington Luiz, retorno trevo da Reduc, Rodovia Washington Luiz até o ponto final próximo à Rua da Matriz. A Ford anunciou oficialmente nesta última sexta-feira, dia 11 de agosto, que vai devolver a planta de Camaçari ao governo da Bahia. O poder público, por sua vez, vai negociar diretamente com a chinesa BYD para a implantação de uma fábrica de carros, caminhões e ônibus elétricos e uma unidade de processamento de lítio. Pelo contrato no início dos anos 2000, ao Estado cedeu a planta e a instalação para a Ford, que diz que o documento prevê a possibilidade de reversão ao poder público em caso de saída, com indenização sobre os investimentos realizados pela montadora. Em nota, a Ford diz ainda que a transição vai seguir a legislação vigente. A Ford e o governo do estado da Bahia celebram um acordo para a reversão da propriedade da fábrica de Camaçari para o estado da Bahia. Esse processo seguirá a legislação vigente, que prevê posterior indenização para a empresa em valores compatíveis com o mercado. O acordo tem a finalidade de simplificar e agilizar o processo de transição de propriedade da fábrica, contribuindo para a geração de valor ao Estado e à comunidade baiana. Com a reserva concluída, as negociações serão diretas entre o governo do Estado e a BYD. No último dia 4 de julho deste ano, que vai instalar sua nova unidade fabril na planta da Ford, em Camaçari, na Bahia. Serão 3 células de produção: chassis de ônibus e caminhões elétricos, automóveis híbridos elétricos, processamento de lítio e ferro fosfato para baterias, que deve atender ao mercado externo. Os investimentos serão na ordem de 3 bilhões de reais e a fabricante de origem chinesa vai ganhar do governo da Bahia isenção do IPVA para os veículos elétricos. A isenção será para carros com valor de até R$300 mil. A capacidade inicial de produção deve ser de até 150 mil veículos, entre carros, ônibus e caminhões, e em uma segunda etapa poderão ser produzidas 300 mil unidades por ano. A empresa também vai se beneficiar de uma lei estadual que garante redução de até 95% do ICMS. A estimativa é que sejam gerados cerca de 5 mil empregos, sendo 1.200 mil diretos. O anúncio foi feito pelo governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e pelo vice-presidente global da BYD, Stella Lee. Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. A SP Trans está apurando um acidente entre um ônibus que fazia a linha 277210 Jardim Nazaré Metropenha e uma motocicleta que aconteceu na Avenida São Miguel, na zona leste da capital paulista, por volta de 7h40 da manhã desta quarta-feira, dia 16 de agosto. Em nota, a gerenciadora do Sistema Municipal de Ônibus diz que um boletim de ocorrência foi registrado. Não há informações sobre o estado de saúde do motociclista envolvido na colisão. O coletivo envolvido, de prefixo 32232, pertence à Aviação Metrópole Paulista. Na tarde desta quinta-feira, uma mulher morreu após ser atropelada por um ônibus na rua São Francisco Xavier, localizada no bairro da Tijuca, no Rio de Janeiro. Testemunhas relataram que a vítima desviou de um táxi enquanto atravessava a via e, na sequência, foi atingida por um coletivo do consórcio Internorte que atendia a linha 665 Sans Pena Benfica. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as viaturas foram acionadas às 1h30 da tarde para resgatar a mulher que ficou presa debaixo do ônibus. Os oficiais informaram que ela não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Na madrugada deste último sábado, dia 12 de agosto, um ônibus que circulava acima do limite de velocidade atingiu o caixote de uma lombada eletrônica
na entrada da estrada Benedito Cesário de Oliveira em Taboão da Serra, em São Paulo. A via em questão possui limite de velocidade de 30 km por hora e múltiplas sinalizações. A colisão danificou o equipamento instalado no local. Na tarde desta quarta-feira, 2 homens tentaram assaltar um ônibus da MTU que fazia linha 566 Mairiporã, São Paulo. De acordo com informações da MTU, os indivíduos anunciaram um assalto quando o coletivo estava parado na altura do quilômetro 80 da rodovia Fernão Dias, em Guarulhos, em São Paulo, por volta de 4 horas da tarde. Um policial apaisano que estava no ônibus reagiu. Um dos assaltantes foi morto e outro ficou ferido e recebeu atendimento ao SAMU. Ainda segundo informações da MTU, nenhum passageiro se feriu. Um ônibus da linha 83D, estação Gabriel, centro da MUV em Belo Horizonte, sofreu um princípio de incêndio nesta quinta-feira, quando circulava pela Avenida Cristiano Machado, no bairro Cidade Nova, região nordeste da capital mineira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teria começado no motor do coletivo, mas o motorista conseguiu combater as chamas com um extintor de incêndio, antes mesmo da chegada das viaturas de combate. A suspeita é de que uma pane elétrica tenha dado início ao fogo. O veículo apresentou vazamento de óleo que foi contido pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. 2 ônibus do sistema municipal da capital paulista bateram em pleno horário de pico dentro do terminal Santana, na Zona Norte, no início da noite desta quarta-feira. A batida envolveu um micro-ônibus da empresa Nortebus e um ônibus da Sambaíba Transportes Urbanos, que manobravam no local por volta de 7 horas da noite. Os ônibus ficaram mais de 1 hora obstruindo parte do terminal e, segundo a SP Trans, só foram retirados às 8h18 da noite. As causas estão sendo apuradas e não houveram feridos. Um ônibus da aviação Piracicabana, que realizava o transporte escolar de 20 alunos da Unidade Municipal de Educação Rubens Lara, na cidade de Santos, em São Paulo, apresentou falha no sistema de frenagem na manhã desta quinta-feira. O caso aconteceu na Rua 8, no Morro Progresso. A Secretaria de Educação da cidade informou que o motorista do veículo recebeu a falha e conseguiu parar o ônibus, evitando uma colisão. Ninguém ficou ferido e os alunos seguiram o trajeto para a escola em outro veículo. De acordo com a SEDUC, o ônibus foi fabricado em 2014 e passa por manutenções periódicas, conforme manda a legislação. Em nota, a aviação Piracicabana informou que o veículo estava parado e com freio acionado quando começou a deslizar, por conta da faixa de limo na via. Um ônibus urbano que fazia o transporte escolar pegou fogo no início da tarde desta quinta-feira, na rodovia estadual PR-557, nas proximidades do trevo de acesso ao município de Nova Londrina. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas de pequeno porte acabaram se alastrando pela vegetação nas margens da rodovia. O condutor do coletivo informou que, ao perceber o fogo, parou o ônibus e retirou os 13 alunos que estavam a bordo. Não houveram feridos. Agentes da Brigada Comunitária de Nova Londrina e um caminhão-pipa de Marilena controlaram as chamas na vegetação. Um outro ônibus do transporte escolar do município deslocou até o local e encaminhou as crianças. O segundo semestre do ano reserva excelentes oportunidades para quem não vê a hora de arrumar as malas e pegar a estrada para curtir alguns dias de descanso. Serão 3 feriados prolongados em sequência, um por mês. Da Independência, em 7 de setembro, Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro e Finados, em 2 de novembro. Por isso, a WeMob, plataforma de viagens com experiência 100% digital, preparou 3 dicas para economizar na hora de garantir as passagens e revela quais os destinos mais procurados pelos usuários nos últimos feriadões. A dica de ouro é planejamento. De acordo com a WeMob, garantir as passagens antecipadamente pode render um desconto de até 60% no valor do bilhete. Outra vantagem é sair na frente da hora de escolher as melhores poltronas para viajar, especialmente para os destinos mais procurados normalmente. Segundo a plataforma, as viagens com maior procura para os feriadões são com os destinos Rio de Janeiro a São Paulo e São Paulo a Rio de Janeiro, de Florianópolis para São Paulo e de São Paulo para Florianópolis, e de Balneário Camboriú para São Paulo e de Balneário Camboriú para São Paulo.
é a sua primeira vez viajando com a empresa, então fique atento, pois você pode garantir um belo desconto. No caso da Wimob, o usuário garante 20% off no valor da primeira compra utilizando o cupom Primeira20 nas rotas marcadas como Experiência Wimob. Acredite, acompanhar os canais oficiais de uma determinada empresa pode te ajudar a economizar na hora de fazer aquela tão sonhada viagem. Isso porque muitas delas anunciam condições especiais relâmpago para seus seguidores. A Wimob, por exemplo, costuma realizar diversas campanhas em seu Instagram, TikTok e em seu próprio aplicativo, ofertando não apenas cupons para garantir descontos nas passagens, mas também experiências com parceiros e outros benefícios além das viagens. A nova Itapemirim Suzantu lançou de forma oficial nesta quarta-feira um aplicativo de celulares para venda de passagens e relacionamento com o cliente. A ferramenta está disponível para aparelhos de diversos sistemas como Android e iOS e, segundo a empresa, está hospedada na plataforma tecnológica BusPay, especializada no setor de comercialização de passagens. Com isso, de acordo com a companhia, as compras podem ser feitas de maneira rápida e em ambiente seguro. Os dados dos clientes são protegidos por sistema de criptografia. Para baixar gratuitamente o aplicativo, o passageiro pode buscar por Nova Itapemirim em qualquer loja virtual, como Play Store e Google Play. Além da área para comprar passagens, o aplicativo possui as seções para saber os destinos cobertos pela empresa, atendimento e principais dúvidas, passagens em promoção, televendas e um botão para envio de mensagens diretas para a Nova Itapemirim Suzantur. A ferramenta traz o mesmo conteúdo do site da companhia. A Nova Itapemirim retoma de maneira gradativa as linhas que eram operadas pelas aviações Itapemirim e Caiçara. Segundo a empresa, o aplicativo é mais uma ação de investimento para a ampliação dos serviços. Foram adquiridos recentemente 66 ônibus 0 km, sendo 46 leito-cama de luxo. Aberta uma garagem central na capital paulista, recriada a sala VIP do terminal Tietê e as contratações de mais funcionários estão ocorrendo. O nome Itapemirim já está voltando a brilhar nas rodovias, disse a empresa por meio de nota. E antes de encerrar, uma última notícia. A Prefeitura de Macapá, no Amapá, lançou nesta segunda-feira um edital de chamamento público para cadastro de empresas que vão prestar serviços de transporte público na cidade. De acordo com o prefeito, o objetivo da medida é ampliar a frota de ônibus municipais que atualmente operam com número reduzido. O Tribunal de Justiça do Sergipe determinou, através do juiz da 12ª Vara Civil de Aracaju, Marcos de Oliveira Pinto, o prazo de 180 dias para que a licitação do transporte coletivo da região metropolitana de Aracaju seja lançado. De acordo com a decisão, o prazo para a conclusão do projeto licitatório é de mais de 180 dias, garantindo os recursos que serão utilizados nos transportes. O contrato para a consultoria do processo licitatório foi assinado pelo prefeito Edivaldo Nogueira em 2022. A decisão atende uma ação no Ministério Público do Sergipe. E para fechar, a capital do Rio Grande do Norte, Natal, vai retomar a operação de 4 linhas chamadas de Corujão, que circulam pela cidade durante a madrugada. O retorno das linhas acontece na madrugada desta última terça-feira. O prefeito Álvaro Dias confirmou que 2 linhas convencionais que prestam atendimento de 24 horas e 2 linhas especiais voltarão a atender a população. A retomada do serviço Corujão faz parte de acordo judicial que envolve a Prefeitura, Cetane e DPE, que tem o objetivo de ampliar o atendimento do transporte público coletivo, especialmente para trabalhadores do setor de bares, restaurantes e hotéis. As linhas que voltam a atender durante a madrugada são a O33, Planalto, Praia do Meio, N73, Santarém, Ponta Negra, a Ribeira, Cidade Alta, Petrópolis, Zona Norte, e a E, Felipe, Camarão, Cidade da Esperança e Ponta Negra. Então essas foram as últimas notícias, informações e ocorrências do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias e informações somente aqui para você.
e espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima!